Boa noite. Nós estamos aqui reunidos hoje porque a graça maravilhosa do Senhor nos alcançou. O plano perfeito da salvação nos alcançou, nos trouxe vida, nos reconciliou com Deus. Eu te convido a se colocar de pé nessa noite. Vamos cantar em agradecimento a Ele, prostrando o nosso coração diante da presença do Senhor, porque no momento em que a nossa vida parecia não ter mais jeito, Ele veio e com a sua maravilhosa graça nos alcançou. Amém? Seja grato. Ofereça um coração grato esta noite. Plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia
Obrigados pelo teu amor. Oh, que amor tão grande. Que amor tão grande. Somos amados do Pai. Ele pagou com o sangue do seu Filho. Ele pagou o preço da ressurreição. Ele pagou o preço da ressurreição. Ele pagou o preço da ressurreição. Ele pagou. Jesus, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça, que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. O seu nome é Jesus, o plano perfeito, mistério da graça, que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Te adoramos, te adoramos. Adorado ao Senhor nesse Aleluia. lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Levante as suas mãos diante deste Senhor, a quem estamos aqui para adorá-lo e glorificar esse nome, acima de todo nome. Jesus, declare este nome mais doce que o mel. Jesus, Jesus. Talvez você não saiba como orar. Comece a clamar por este nome. Jesus, 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 te adoramos. Jesus, seu nome é sobre todo nome. Tu és maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz, conselheiro, Pai da eternidade, te bendizemos, te adoramos. Seja exaltado, seja adorado o teu nome, Senhor. Bendizemos a ti, ao Senhor que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Receba, Senhor, nessa noite todo louvor, toda adoração. Tudo que ofertarmos a ti, Senhor, seja para glorificar o teu nome. Queremos ofertar um culto de adoração ao teu nome, adorar a ti, bendizer o teu nome. Declaramos mais uma vez que teu nome é centralizado neste culto. O nome de Jesus, nome maravilhoso. Bendizemos a ti, te adoramos, te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Graças te damos, ó Senhor, no nome que está acima de todo nome, que adoramos e oramos, o nome de Jesus. Amém. É no nome de Jesus temos livre acesso ao Pai. E aí, em nome de Jesus nós temos também plena comunhão de uns para com os outros. Amém, queridos? Por isso, compartilhe essa paz de Cristo sobre o irmão e irmã que está ao seu lado. Declare sobre ele, sobre ela, paz de Jesus. Receba a paz do Senhor sobre ti. Todos sejam bem-vindos nessa casa de oração. Como é bom tê-los aqui. Aos estão conosco também pela transmissão do culto. Sejam muito bem-vindos. Abençoe a sua vida. Glória a Deus. Isso mesmo, queridos. Pode tomar seu assento, por favor. Sejam muito bem-vindos. Que alegria tê-los aqui conosco. Principalmente você que está conosco pela primeira vez. Eu quero já dizer para você que está nos visitando hoje, para que no final dessa celebração você passe ali no balcão das informações e retire lá um presente que nós como igreja queremos dar para você, para honrá-lo, para expressar nossa alegria pela sua presença aqui conosco. Amém, queridos? Deus abençoe, irmãos. Alguns avisos importantes, os irmãos já estão aí colocando na agenda, mas eu quero reforçar, ao começar domingo que vem, nós teremos uma celebração especial
especialmente no culto das 19 horas, uma cantada, uma celebração de Natal. E pela manhã nós teremos aqui o Espaço Kids, porém à noite não haverá por conta da celebração, que nós queremos dar este tempo especial de louvor ao Senhor Jesus, isso com toda a amada igreja. E também, domingo que vem, além de nós estarmos celebrando esse culto, nós também iremos estar com muita alegria, mas o coração apertado, despedindo dessa amada família, né, do pastor Denis. Será o culto de despedida deles no próximo domingo. E quero encorajar você a aproveitar aí, né, o máximo possível, embora que eles estarão aqui, com a graça do Pai, nos visitando, mas eu quero encorajar você assim a honrar de alguma forma, não é? Traga alguma coisa sentindo no seu coração para estar abençoando esses irmãos, não é? A Vanessa, as crianças, que os irmãos sabem da sua história, o quanto eles se doaram para estar servindo a igreja. Pois bem, domingo que vem nós vamos falar um pouco mais sobre esses irmãos, sobre essa família tão preciosa. Mas eu quero informar você, domingo que vem será o culto de despedida dessa amada família. A partir da semana que vem, queridos, também na segunda-feira, dia 19, nós teremos na praça de alimentação nossa participação lá. Os irmãos sabem bem disso, não é? Tem as barracas típicas ali. E você sabe que nós teremos lá um tempo muito abençoador lá, com bolinho de bacalhau, terá refrigerante, suco, hambúrguer e doces. Passa lá para nos prestigiar. Talvez você esteja lá com sua família, visitando, não é? O comércio vai estar aberto até mais tarde. Passa lá, vai ser um tempo muito especial. A partir de segunda-feira, estaremos de segunda a quinta-feira, a partir das 19 horas, tá certo? E quero chamar você que deseja trabalhar, participar, dê o seu nome também ali no balcão das informações, ou durante a semana, na secretaria, deixe o seu nome, para nos ajudar, porque realmente nós vamos precisar de uma equipe aí alinhada, para estar juntos, servindo, trabalhando. Todo esse recurso será em prol das redes que nós temos a alegria de estar investindo e semeando. Outra data importante, irmãos, quero que você já esteja aguardando aí, não é? Nós teremos cultos diferentes nesses determinados horários. Preste bastante atenção. No dia 25, talvez alguns ficam com dúvida, né? Nós estaremos aqui, sim, celebrando ao Senhor, porém, somente às 19 horas. Pela manhã não haverá culto. Assim também, no dia 1º, nós não teremos celebração de manhã, somente à noite, às 19 horas. E no dia 27 e dia 3, nós não teremos a terça-feira, a noite da esperança, não haverá nessas duas terças-feiras, tá? Dia 27 e dia 3. E também neste período a secretaria da igreja não estará funcionando, tá bom, queridos? Isso porque nós já estamos preparando para a nossa campanha 12x12. E gostaria muito que você estivesse aqui conosco. A partir do dia 9, nós iremos começar esta campanha de oração, 12 dias de oração para 12 meses, em que nós queremos acessar lugares celestiais, aos quais Cristo já nos abençoou. E o tema que nós iremos compartilhar essa campanha, Chaves do Reino. Tenho certeza que você sairá daqui com uma revelação de Deus no seu coração. Talvez você esteja com alguns familiares. Venha, vai ser um tempo breve, de 35 a 40 minutos no máximo, salvo no domingo, né? Mas eu quero chamar você para estar conosco nesse tempo de campanha. Eu tenho certeza que será um tempo muito edificante, muito abençoador para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Será uma bênção, eu tenho certeza disso. Nós estamos aqui ao lado, né, as crianças sempre animadas, cultuando ao Senhor com a Celebra Kids. Está sendo um tempo ali muito precioso. Vocês já perceberam lá os pais, não é? Todo ali preparado, a equipe toda preparada. E tenho certeza que as crianças sairão de lá mais ainda apaixonadas por Jesus. Isso porque é uma igreja disposta a servir e também uma igreja que tem honrado o princípio da palavra de Deus, de estar semeando fielmente no reino dos céus. Tudo isso seria possível, é possível por conta da sua generosidade, você que tem honrado o Senhor com seus dízimos, suas ofertas. E para isso eu quero convidar você mais uma vez para continuar com seu coração firme no Senhor, porque tudo que nós queremos, irmãos, é abençoar, alcançar lugares onde a palavra do Senhor não foi anunciada ainda, e que a graça do Pai, nós temos certeza que iremos ver mais e mais testemunhos, a começar nessa nova geração, nas crianças que nós tanto desejamos investir, como já está acontecendo. Quero chamar você nessa hora a colocar de pé, por favor, queridos irmãos, amados. Enquanto nós estivermos louvando, você poderá sair do seu lugar. Você que veio preparado para ofertar seu dízimo, sua oferta, fique à vontade. Você que é visitante, por favor, não se constrange.
Mas se você sentir no seu coração, trazer uma oferta, aquilo que sentir no seu coração, faça isso com uma alegria, como a palavra de Deus assim nos orienta a fazer. Que tudo seja para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos continuar celebrando a Jesus, porque há uma presença real do Senhor quando a igreja se reúne no nome de Jesus. Amém, queridos? Reconciliou com Deus e nos trouxe a oportunidade de ter intimidade com Deus. Ele trouxe a possibilidade de nós sermos chamados filhos de Deus. E é por isso que o nosso coração, ele deseja e anseia pelo Senhor, deseja ir mais fundo e mais perto. Eu te convido agora a ir para o lugar secreto com o Senhor, aquele lugar que você conhece, só você e Ele, o lugar de intimidade que você tem com Ele. Apresente agora nesta noite um coração sedento pela presença dEle. Amém?
Tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Nós queremos ir mais fundo, Jesus. Nós queremos ir mais fundo na tua presença, Deus. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me toma com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me toma com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me toma com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Declare mais uma vez. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro. É onde nós queremos estar, Jesus. Aos teus pés me rendo, lugar secreto de intimidade contigo, Espírito Santo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro.
seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Diga tudo que eu mais quero. Tudo que eu mais quero é te ver, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Ecoando no seu coração, te chamando para perto. Oh filho, vem para perto, vem para os braços do seu pai. Vem para os braços de amor, pois nem a morte nem a vida irão nos separar. Oh, quem nos separará do amor de Deus, do amor do Pai? Não há nada, não existe nada, nada. Aproveite esse momento para dizer palavras para Ele que expressam todo o seu amor, toda a sua devoção. Palavras que saem do mais profundo sentimento do seu coração. Ele é seu Pai. Você tem liberdade para dizer para Ele aquilo que você sente. Oh, aproveite um momento na presença do seu Pai. O seu Paizinho que te ama, que te quer. Senhor, o que seria de nós sem a tua presença? Oh, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde iremos nós? Para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Por isso que prostramos o nosso coração. É por isso que prostramos todo o nosso ser diante dos teus pés, ó Pai. Porque te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro e porque a nossa vida está em tuas mãos. Sê conosco e nos dá a cada dia mais sede e fome da tua presença. Sede e fome de te conhecer, de te buscar, sempre sabendo que o nosso coração precisa ser adorador e precisa ser um coração prostrado diante da tua presença. Esse é o nosso desejo. Cante isso mais uma vez. Quero ir mais fundo. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aplauda esse Deus tão maravilhoso, tão grande. Ele é fiel. Senhor, nós abrimos nosso coração. O Senhor está aqui. Nós estamos diante de Ti, Senhor. Nós queremos mesmo, Senhor, como o salmista no Salmo 27, Senhor, clama que eu possa viver, morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida,
na Tua presença santa, gloriosa, maravilhosa, Senhor, que nos sacia, nos preenche, Senhor, e nos dá orientação. Pai, envolva-nos nessa noite mais uma vez, Senhor, pela Tua palavra, que possamos ouvir a Sua voz, entender o Seu recado, Senhor, e sair daqui, Pai, transformado, renovado, Senhor, com uma nova identidade, ou melhor dizendo, Senhor, confiando na identidade que o Senhor já nos deu. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Pode tomar seu assento. Que bênção. Que culto gostoso, é sempre gostoso estar na presença de Deus, é sempre bom estar em família, com os irmãos, diante do Senhor, na presença do Senhor. E que bom que você está aqui, que bom. Nós vamos continuar nessa noite a série tão especial, tão preciosa, que nós temos lançado aqui o desafio para a igreja, e em primeira mão os pastores sempre quando pensam num tema, num título, numa série, ou sempre quando se preparam para pregar, são os primeiros a serem desafiados, a serem confrontados pela palavra de Deus. Mas essa série, creio que tem nos dado um norte, reorientado a nossa vida para com Deus e para o nosso propósito nessa existência, porque se trata da nossa identidade. Quem somos? Quem somos? Pergunta para quem está do seu lado aí, quem é você? Pergunta aí. Mas pergunta com um sorriso, para não constranger, vai. Quem é você? Você já sabe. Mas, se pudéssemos incrementar essa pergunta, seria: quem é você em Cristo Jesus? Não precisa perguntar agora. Mas, nós temos uma identidade em Cristo. Ou Cristo nos dá uma identidade. E nessa noite eu quero falar sobre uma identidade tão peculiar para aqueles que creem em Jesus, que é ser filho de Deus. Nós estamos aqui num grupo de uma família chamada Família da Fé, a Família de Deus, em que nós temos filhos e filhas de Deus. E eu quero conversar com vocês sobre isso, lembrando um fato algo que o apóstolo João nos lembra, lá na sua primeira carta, não é o texto base da nossa mensagem, mas eu faço questão de lembrar a fala desse apóstolo na sua primeira carta, lá na primeira carta ao João 3:1, quando ele diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. O apóstolo aqui parece que traz a nossa memória e nos lança uma lembrança que não pode sair da nossa mente, do nosso coração. Ele está dizendo: gente, vocês são filhos de Deus, isso é maravilhoso, isso é glorioso, isso é magnífico, não percam de vista isso. E ele ainda enfatiza: de fato é o que somos. Essa é uma verdade, nós temos uma identidade em Deus, uma identidade em Cristo. Então nós precisamos sim, todos os dias, lembrarmos quem somos, lembrarmos o que Deus fez por nós, quem Ele é e o que Ele nos tornou, filhos. Então nessa noite nós vamos falar um pouco sobre isso. E eu quero começar com uma ilustração, só para a gente entender, porque nós caminhamos desde o primeiro domingo, falando sobre essa série até aqui, trazendo algumas identidades, trazendo algumas metáforas, trazendo algumas imagens acerca de quem somos em Cristo. E nós já falamos aqui, por exemplo, eu falei sobre ser reconciliado com Deus, quando nós falamos sobre a redenção, quando nós falamos sobre a justificação de Jesus, fomos administrados aqui pelo pastor Rodrigo, acredito, falando sobre o perdão de Deus. O pastor Denis, no domingo passado, falou sobre a nossa identidade em Cristo como transformados, como tendo ou sendo uma nova criatura. Mas pegando no geral, tudo se refere a quem, ou ao presente que Deus nos deu da salvação. Depois de Cristo Jesus na nossa vida, ou de crermos em Jesus na nossa vida, nós recebemos uma salvação e uma identidade para uma nova vida, certo? Mas o que isso significa? Eu queria ilustrar o seguinte: quando nós falamos em justificação, quando nós falamos em redenção,
aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, e a sua ressurreição consumou a sua obra por nós, isso tem a ver com a nossa libertação, isso tem a ver com a nossa... imagine como que éramos aprisionados pelo pecado, e estava sobre nós uma sentença, estava sobre nós uma condenação, mas a cruz de Jesus nos livrou disso. A cruz de Jesus supriu a nossa necessidade de perdão, nos deu perdão e reparou essa culpa que estava sobre nós por conta do pecado, certo? Aí é o seguinte, o que acontece conosco depois? Então pensa, vamos pintar aqui a imagem de um rei que no seu governo está governando plenamente em amor, em graça e misericórdia, mas há um criminoso, um condenado, que está na prisão, que está condenado, digamos que eternamente, com razão pelo que ele fez, pelos delitos, pela ofensa que esse criminoso entregou ou apresentou ao rei, desobedecendo, não seguindo e não servindo-o com honra, como Deus todos no seu reino fazem. Mas esse rei, desejando um bom futuro para esse criminoso, desejando uma plenitude, uma novidade de vida para esse criminoso, porque ama esse criminoso, assim como ama o seu súdito que está ali servindo ou está diante de si no palácio. Esse rei, ele lança uma palavra de soltura, uma palavra de perdão, e diz: eu te perdoo, a partir de hoje você não tem mais culpa, porque o meu amor, a minha graça, a minha misericórdia, passa uma borracha sobre tudo, eu te aceito, eu te recebo, eu te acolho. Aliás, eu te liberto, certo? Mas o que acontece com esse homem? Quando ele sai da prisão, quando ele sai do cárcere, ele recebe liberdade, e ele fica estarrecido, ele fica impactado, como que o rei pôde me soltar, me dar perdão, me libertar, se eu merecia, ou mereço estar aqui. Mas as portas se abrem e esse homem recebe liberdade. Para onde ele vai? O que acontece com ele? Será que esse rei deixa esse homem ao léu, desamparado? Fala: agora você tem liberdade, pegue as suas coisinhas, se é que você tem alguma coisa, e vai para onde você quer, faz o que você quiser. Não. O mesmo Deus que nos liberta, o mesmo Deus que escancara as portas do seu reino, nos tira a culpa e a condenação que tínhamos por causa do pecado, por amor, por graça. Esse mesmo rei lança um convite e abraça esse criminoso perdoado para viver com ele no palácio. É isso que Deus faz conosco. Deus chama esse homem da prisão do cárcere para viver consigo mesmo no palácio, para sentar-se à mesa com ele, para desfrutar dos privilégios que todos os seus súditos e filhos têm, de igual para igual, sem parcialidade, sem diferença nenhuma, porque o amor desse rei, porque a graça desse rei, a misericórdia desse rei é insondável, é inestimável, é indescritível, não tem preço. Entende? Então esse rei convida esse homem para fazer parte da sua família, para sentar à mesa com ele e com a sua família. É isso que Deus faz comigo e com você. Nós fomos adotados por Deus. Somos filhos e filhas de Deus em Cristo Jesus. E eu quero observar com os irmãos aqui alguns aspectos do que é ser filho de Deus. O que é ser filho de Deus? Em primeiro lugar, ser filho de Deus é ter fé em Cristo. Fé em Cristo. E eu quero me basear aqui em alguns versículos da carta de apóstolo Paulo em Gálatas. Nós vamos ler apenas o versículo 26 do capítulo 3, quando Paulo diz o seguinte: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Todos vocês, Gálatas, todos vocês, IPI de Sertanópolis, todos vocês, moradores de Sertanópolis, todos vocês, homens, mulheres, cidadãos,
são filhos de Deus, pela fé ou mediante a fé em Cristo Jesus. A fé aqui parece uma condicional, mas eu entendo que a fé aqui, ela não é uma condicional, ela é uma identificação. A fé é apenas uma resposta à graça que nos alcançou. Toda a nossa atitude e ação, toda a nossa reação é apenas uma reação. Nós apenas correspondemos ao que Deus fez em nós, em Cristo Jesus. Como que alguém se torna filho? Deixa de ser apenas criatura, deixa de ser apenas criação de Deus e passa a ser filho e filha de Deus. A partir do momento que entende que Jesus Cristo deu a sua própria vida por ela. A partir do momento que reconhece a paternidade de Deus revelada na pessoa de Jesus Cristo, o amor de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo, a graça salvadora de Deus revelada na cruz de Jesus, e simplesmente se entrega, se rende e reconhece essa obra magnífica de nos adotar como filhos. E quando a gente fala de adoção, a gente pode entender tranquilamente que sem Jesus Cristo na nossa vida, ou sem a fé em Cristo, nós somos bastardos diante de Deus. Nós não temos pai, nós não temos família. Eu não estou falando de família terrena, estou falando de identidade, de propósito da nossa existência. Eu sempre faço a pergunta: para que você veio à existência? Para que você existe? Não é o porquê. Porque você pode responder de diversas maneiras, né? Seu pai e sua mãe decidiram te trazer a vida. Ou se não decidiram, Deus permitiu. Mas está aí a resposta. Deus te trouxe à existência. Mas para que Deus te trouxe à existência? Entende? Então há um propósito para a nossa existência, para a nossa vida terrena. E esse propósito foi nos revelado em Cristo Jesus. Por isso que Paulo fala: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E com essa palavra, com essa mensagem, eu consigo entender que sem Cristo não é possível se tornar filho de Deus. Sem crer, confiar a sua vida em Jesus, naquilo que Ele fez por nós, não é possível ter uma identidade de filho. O amor de Deus é escancarado por nós na vida de Cristo. E olha que diz o Evangelho de João, lá no capítulo 1, versículo 12, que aos que o receberam, e está falando de Jesus, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então aqui, embora eu reforço, parece uma condição: se eu crer, eu me torno. Mas antes de parecer uma condição, é uma identidade, é uma identificação. Porque eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor, meu Salvador. Isso não me torna filho, mas isso identifica que eu já sou filho. Entende? O que Paulo diz lá em Efésios 2,8? Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Né? Há uma vírgula ali: pela graça vocês são salvos, vírgula, mediante a fé, vírgula. Isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é que não vem de vós e que é dom de Deus? A graça salvadora. Mas como que essa graça salvadora, que nos torna filhos, ela é efetivada, consumada no nosso coração e nos dá identidade? Através da fé. Então a fé é uma instrumentalidade, a fé é o carrinho que nos traz a graça para a nossa vida, a fé é o transporte de Deus para a graça ser efetivada no nosso coração. Então, a fé identifica aqueles que são filhos e filhas de Deus. Por isso que a fé em Cristo é imprescindível. Por isso que sem fé é impossível ser filho de Deus. Agora eu te pergunto: você quer saber se você é filho de Deus? Você tem essa dúvida?
O seu coração está inquieto. Puxa, será que de fato eu sou filho de Deus? Será que de fato esta é a minha identidade? É simples, irmão, irmã. É simples. É só pensar em Jesus. Você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você reconhece Cristo como o seu alicerce, o alicerce da sua fé, como o seu fundamento, a sua base? Você reconhece Cristo como seu alvo? Você reconhece em Jesus Cristo o amor de Deus, a graça e a misericórdia de Deus na sua vida? Você já entregou a sua vida a Jesus, dizendo: Senhor, obrigado, porque na cruz o Senhor levou a minha culpa, o Senhor me resgatou, o Senhor me redimiu, o Senhor me justificou, e agora o Senhor me dá uma identidade, eu sou filho e filha. É simples. Então entenda, se você se identifica com Ele em sua morte e sua ressurreição, e se você tem a esperança da volta dEle. Eu acho muito interessante quando a gente foca a nossa fé e apenas naquilo que já aconteceu. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, não é? Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque Deus é um Deus de mistérios. Porque Deus é um Deus que se revela. Porque Deus é um Deus que conhece, sabe todas as coisas, e Ele não nos diz, e Ele não escancara o seu conhecimento, a sua vontade, conforme nós esperamos. Os seus caminhos são insondáveis, os seus pensamentos são inescrutáveis. Quem é que pode entender a mente de Deus? Quem é que pode entender os caminhos de Deus? Nós não entendemos. Por isso que a fé é imprescindível, ela é importantíssima, tem que existir no coração do ser humano, no coração do homem e da mulher, a fim de entender a sua identidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Da mesma forma que sem fé é impossível ser filho de Deus. É necessário crer em Jesus. Então, essa é a primeira identidade, ou a primeira característica de quem é filho de Deus. Ele crê em Jesus. Mas há uma segunda característica daquele que é filho, ou daquela que é filha de Deus, que é ter o Espírito de Cristo. Lá em Gálatas, capítulo 4, no versículo 6, dando sequência ao assunto que o apóstolo Paulo insere lá em capítulo 3, versículo 26. Agora aqui, no capítulo 4, versículo 6, Paulo, como que continuando essa temática sobre a nossa filiação em Deus, ele diz o seguinte: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Abba, Pai. A nossa filiação a Deus, por adoção, ela não aconteceu por nosso mérito ou por vontade própria. Não. De si mesmo, ou por nós mesmos, nós não poderíamos jamais dizer a Deus: Deus, me torna aí seu filho. Nós não poderíamos fazer nada com que alcançasse ou tocasse o coração de Deus. Por isso que Deus veio em carne, veio em Jesus Cristo nos revelar essa verdade e essa vontade de Deus de nos ter como filhos. Ele tomou iniciativa, Ele fez toda a obra, Ele quem realiza toda a obra. E sabe o que é interessante? Foi Deus que nos tocou em graça, foi o Espírito Santo quem nos convenceu do pecado, nos convenceu da nossa condenação, da ira de Deus que estava sobre nós, antes de crermos em Jesus Cristo. Sabe, foi Deus quem tomou a iniciativa, e é Deus mesmo quem se carrega de toda a obra na nossa vida. Não pense que a partir do momento que eu creio em Jesus, eu me torno então, ou então eu me entendo, eu me identifico como um filho de Deus porque eu creio em Jesus, e eu creio em Jesus porque a graça me alcançou, certo? Então não pense que a partir do momento que eu creio em Jesus e me reconheço e me entendo como filho,
agora eu vivo como eu quiser. Eu vivo da forma que eu entender melhor. Eu vivo essa filiação ou diante desse pai, dessa paternidade, da forma que eu entender. Não. Deus é mistério, Deus é Espírito, Ele se revelou em Jesus Cristo, e como já falei, Deus é inescrutável, a gente não entende a mente de Deus. Como a gente vai agradar a Deus? Como a gente vai viver diante de Deus de uma forma que Ele olhe para nós, assim como um pai, e eu tomo a lição, o exemplo em casa, como eu olho para os meus filhos, e como é gostoso quando eles correspondem ao meu amor, como é gostoso quando eles fazem algo que a gente orienta, que a gente ensina, como é gostoso, porque é uma correspondência. E será que nós conseguimos fazer isso por si só em relação a Deus? Será que Deus, olhando para nós, Ele vê em cada um de nós filhos e filhas que são 100% ok, que obedecem, que correspondem, que verdadeiramente acolhe todo o amor que Ele desprende a nós, sem reservas? Será? Será que por nossa própria força, pelos nossos métodos, será que pela nossa própria vontade nós conseguiríamos corresponder a esse amor? Não. E corresponder a essa nova vida como filho e filha? Não. Por isso que Deus enviou o seu Espírito no nosso coração. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que porque nós somos filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho. E esse seu Filho, é com F maiúsculo, se refere a Cristo. Porque nós somos filhos de Deus, Deus nos deu o Espírito do seu próprio Filho para morar em nosso coração, fazer morada na nossa caixa, chamada corpo humano, chamado mente, chamado espírito, chamado alma. Deus nos deu de si mesmo, Deus nos deu do seu próprio Filho para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos mover em direção a si mesmo. Porque de nós mesmos não conseguiríamos. Não. Porque embora Deus tirou de sobre nós a culpa do pecado, o pecado ainda nos persegue. A velha natureza que habita em nós ainda nos persegue, ainda grita aqui dentro, querendo tomar conta, querendo nos dominar. Mas todos os dias nós temos a oportunidade de entender que esse Espírito clama dentro de nós: você é filho, você é filha, você tem uma identidade, ei, você tem um anseio, há uma chama dentro de você para viver diante de Deus, para conhecer a Deus, para caminhar com Deus, para vivenciar promessas, revelações, para andar com Deus. O Espírito de Cristo. Então o filho, a filha de Deus tem uma identidade ou tem uma característica, porque ele tem o Espírito de Cristo dentro de si, meus irmãos. Pensa que valiosidade que você tem. Você muitas vezes não se valoriza, você muitas vezes olha no espelho e não se ama, e acha que você não é amado, acha que você não é bonito, bonita, acha que você não é valorizado, mas pensa que dentro de você, não externamente, não é o que você vê no espelho, mas dentro de você, há algo valiosíssimo chamado Espírito Santo de Deus, que te dá identidade, que grita dentro de você: Filho de Deus. A gente se frustra com as pessoas, porque a gente cria expectativas com elas. Nós não somos correspondidos. Nosso amor, nosso desprendimento, nossa entrega, nosso empenho não é correspondido muitas vezes, ou não da forma que esperamos. Mas isso não pode nos dar identidade. Isso não pode nos identificar. Isso não pode nos frustrar. Sabe por quê?
Porque embora as pessoas não me correspondam, há um amor, há uma graça sendo derramada, há um rio de vida sendo derramada na minha e na sua vida, todos os dias, pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Sabe, é o Espírito de Cristo que habita em nós, nos fazendo de nós morada, habitação. É o Espírito de Cristo quem aviva os filhos de Deus, nos trazendo vivacidade, vida abundante. É o Espírito de Cristo quem aprofunda essa relação que nós temos com Deus. É o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito Consolador. A Bíblia traz vários adjetivos e características do Espírito de Cristo, mas é esse Espírito que dentro de nós nos faz entender esse amor, nos faz reconhecer esse amor, nos faz voltar os nossos olhos, o nosso coração para essa paternidade de Deus que emana do seu trono, e que Ele decidiu nos amar antes da fundação do mundo. Gente, nós não temos dimensão do amor de Deus, nós não temos dimensão da graça e da misericórdia de Deus por nós. Nós sabemos apenas aquilo que a palavra de Deus revela, aquilo que Jesus Cristo revelou, mas é suficiente para entendermos que é indescritível e é incondicional. Deus não espera nada de nós, a não ser que nos rendamos, que nos submetamos, que nos entregamos a esse amor. E Cristo, aliás, o Espírito de Jesus, Ele nos revela isso a cada dia. Você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Você tem o Espírito de Cristo em você? Com você? E por você? Quando Paulo traz essa expressão Abba Pai, dizendo que o Espírito de Jesus grita, clama dentro de vocês, Abba Pai. Esse Abba expressa intimidade, expressa uma relação, uma conexão inquebrável, uma conexão e uma ligação num nível superior. É a mesma expressão quando Jesus está lá no Getsêmani, antes de ir para a cruz, em angústia, em agonia, ele chega a suar sangue, tamanho seu sofrimento ali, diante daquilo que ele iria enfrentar por nós, e ele diz, Abba Pai, Paizinho, papai querido, se possível passa de mim este cálice. Jesus expressa a sua maior identidade, a sua maior intimidade com o seu Pai. Essa intimidade que muitas vezes você espera ter com alguém, essa intimidade que muitas vezes você espera ser correspondida pelo seu cônjuge, pelo seu filho, pelo seu irmão, pelo seu colega de trabalho, lá na escola, essa intimidade que você espera a correspondência, talvez nas redes sociais. Mas Paulo está dizendo, há um Espírito Santo dentro de vocês, que está gritando e chamando vocês para a intimidade. É Ele que faz essa conexão com o Pai, que dá identidade a vocês e diz, não fuja disso, não queira suprir este amor de outra forma a não ser na presença de Deus. Abba Pai, o Espírito clama dentro de si. Meu Deus, se a gente desse ouvido a esse clamor todos os dias, já parou para pensar? O Espírito clama dentro do seu coração. Você e eu, todos nós temos um anseio, temos uma chama ardendo dentro de nós que grita, não por socorro, mas que grita por satisfação em Deus, por saciar-nos em Deus. Se todos nós, todos os dias, dessemos ouvidos a esse clamor, meus irmãos, nós não sofreríamos, nós não nos desanimaríamos, nós não nos frustraríamos, nós não ficaríamos tristes, porque saberíamos que dentro de nós
Há o próprio Deus, o próprio Cristo, o próprio Espírito habitando e nos dando identidade. E só tem isso quem é filho e filha de Deus. Mas há uma terceira característica de quem é filho de Deus, porque o filho de Deus também tem uma herança com Cristo. Não só tem fé em Cristo, não só tem o Espírito de Cristo, mas também tem uma herança. Lembra que eu falei que Deus não nos deixa órfãos, porque Ele nos torna filhos, mas Ele não nos deixa jogado à traça e para a gente mesmo decidir o nosso percurso, fazer a nossa vontade, caminhar com as nossas próprias pernas. Sim, Ele nos chama à maturidade, mas Ele nos guia e nos orienta pelo Seu Espírito. Mas além disso, Ele nos dá um destino certo. Ele tem uma herança para nós. Deus Pai tem uma herança para nós. E essa herança é a herança com Cristo. Com Cristo. Lá em Gálatas 4:7, Paulo diz no final do versículo: e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. E eu acho interessante aqui, porque no versículo 6 e lá no 3:26, Paulo se refere ao coletivo. Vocês são filhos, e porque vocês são filhos, tananá, tananá. Mas aqui no versículo 7, ele se refere ao singular. Ele fala no singular, é como se ele estivesse falando comigo e com você, na particularidade, se referindo a cada um de nós. E isso para mim é enfático. É enfático. Para a gente realmente entender que cada um de nós, você e eu, você, quem você é, você não é apenas mais um na multidão. Nós não somos apenas mais um em toda a família. O povo de Deus é a família da fé, sim, e Deus sempre faz uma aliança com o povo de Deus, com o seu povo. Mas cada um de nós tem uma importância, uma exclusividade diante de Deus. E Deus espera que entendamos isso. E Paulo fala: e por ser filho, e por ser filha, Deus também me tornou herdeiro. Há uma herança para nós, irmãos. Mas que herança é essa? Além de nos adotar como seus filhos e de nos permitir ter intimidade consigo, Deus nos garante uma herança. E essa herança é compartilhada por Cristo. Eu gosto demais do paralelo desse texto aqui de Gálatas, que se encontra lá em Romanos capítulo 8, quando Paulo trata da mesma questão, só que de uma forma um pouco diferente. Ele diz o seguinte no versículo 17, Romanos 8:17: se somos filhos, então somos herdeiros. Fato. Todo filho, embora não tenha uma herança robusta, quem sabe não tenha uma herança como espera do seu pai, da sua mãe, do seu responsável aqui na terra, mas é certo que alguma herança você vai deixar, alguma herança vai receber. Alguns às vezes recebem dívidas de herança, né? Misericórdia, gente, misericórdia. Que não seja o nosso caso em relação aos nossos filhos, por amor de Deus. Mas é certo que todo filho, ele tem expectativa, não que... Quando a gente fala expectativa, não é que o pai ou a mãe se vá para que essa herança chegue, né? Se alguém tem esse sentimento aqui, misericórdia, nós vamos orar depois para repreender isso, tá bom? Mas há uma expectativa de que o dia que acontecer de o pai e a mãe partir, há uma herança. Ou pelo menos espera que tenha, né? Espera-se que tenha. Mas olha só que interessante. O apóstolo Paulo diz que nós não só somos herdeiros de Deus, como nós temos uma herança compartilhada. Essa herança que o apóstolo Paulo fala aqui, teoricamente, ela é peculiar do primogênito. Jesus Cristo é considerado como o nosso irmão mais velho, como filho de Deus que veio ao mundo revelar o Pai. Ele é o nosso irmão mais velho, ele é o primogênito, ele veio primeiro, entende?
Ele é o Filho de Deus. Nós viemos depois dele. Nós somos adotados por Deus em Cristo. Então, por causa de Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, nós somos agregados, adotados, acolhidos, recebidos. Então, Cristo, que tem o direito de primogenitura, Ele compartilha a sua herança conosco. Ele compartilha não só do seu amor, da sua graça, mas Ele compartilha da sua herança. E essa herança diz respeito à nossa eternidade. Diz respeito ao nosso destino. Diz respeito ao nosso desfrute da presença maravilhosa de Deus Pai. A consumação da nossa salvação. Paulo vai dizer em Romanos 8,17 que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Cristo compartilha da sua herança conosco. Ele não só nos redimiu, nos justificou, nos resgatou da morte para a vida, como nos garante uma abundância, uma enxurrada de bênçãos na eternidade. Nós não temos dimensão do que nos espera lá. Nós não temos dimensão do que nos espera quando partirmos dessa vida, mas que é muito bom porque se já é bom desfrutar da presença de Deus aqui, se já é bom caminhar com Deus aqui, se já é bom vivenciar o que o Evangelho, a cruz de Jesus nos revelou, meu Deus, meus irmãos, imagine estar ao lado de Jesus, imagine caminhar pela Nova Jerusalém, pela Cidade Santa, pela nossa mansão celestial, seja lá o que for. Cristo disse que foi preparar lugar para nós, para que estejamos com Ele, onde Ele está. Imagine que herança é essa, meus irmãos. Paulo fala que se a nossa esperança se resumir apenas às coisas terrenas, nós somos os mais dignos de misericórdia. Coitado de nós. A nossa expectativa, a nossa esperança não está aqui. A nossa expectativa, a nossa esperança está lá, na eternidade. E essa eternidade, ela vai ser consumada com a volta de Jesus. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, antes de Jesus subir ao céu. Ele prometeu estar conosco todos os dias, mas uma promessa fundamental, que nós não podemos perder de vista, e nós perdemos. A igreja de Jesus, em muitas circunstâncias, perdeu de vista essa promessa. Eu breve voltarei. Eu vos levarei a mim mesmo, para que vocês estejam comigo. Quando nós ceiamos, e lá nos relatos da ceia, e na instrução acerca da ceia, por exemplo, nos é dito que toda vez que nós ceiamos, nós anunciamos a morte do Senhor, até que Ele venha. Há uma promessa. Há uma herança que está reservada para nós, e essa herança, além de ser compartilhada pelo Filho, por Cristo, é uma herança plena, perfeita, perene e eterna, como Pedro disse na sua primeira carta, uma herança que jamais poderá perecer, uma herança que jamais poderá macular-se ou perder o seu valor, é uma herança guardada nos céus para vocês. Vocês quem? Filhos e filhas de Deus. Oh, meu irmão, vale a pena servir a Deus, vale a pena amar Jesus, vale a pena ser filho e filha de Deus, não tem preço. Aliás, há uma santa herança que nos aguarda. Deus guarda-nos para essa esperança, Deus nos guarda para essa herança e guarda essa herança para nós, meus irmãos. Nós temos que ter o foco naquilo que ainda virá. Mas eu quero encerrar perguntando o seguinte: o que se espera dos filhos de Deus? O que Deus espera dos seus filhos? Deus te chamou para ser filho, Deus te chamou para ser filha, mas o que Ele espera de você? O que Ele espera de nós? Quantos aqui têm filhos pequenos? Bastante gente. Você já percebeu como é gostoso
quando alguém fala assim: nossa, como seu filho parece com você. Ele é a sua cara. Nossa, ele tem o seu jeitão. Eu me derreto quando falam que o Luquinhas tem um jeitão do pai. A própria Fabi em casa fala isso. Meu Deus, mulher, você é discritinho. A gente faz uma caras e bocas, né? Mas lá no fundo do coração isso é tão gostoso, de saber que alguém que você tem responsabilidade, que você protege, você provê, você ama incondicionalmente, não importa o que o Lucas faça por mim ou deixe de fazer por mim, o meu amor por ele não vai mudar, é incondicional. Eu dou a minha vida por ele, entende? Pela Ilô. Falei do Lucas aqui porque ele é homem, né? Cabra macho. O que Deus espera de cada um de nós? Deus Pai. Ele espera olhar para cada um de nós e ver filhos e filhas que se parecem com Ele, que tem a cara do seu Pai, que tem um jeitão do seu Pai, que ama como seu Pai ama, que perdoa como seu Pai perdoa, que acolhe como seu Pai acolhe, que promove o outro como seu Pai promoveu cada um de seus filhos. O próprio Senhor Jesus disse lá no Evangelho de Lucas: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não queira agir diferente. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5, versículo 1: sejam imitadores de Deus como filhos amados, imitem a Deus, sigam seus passos, não queiram viver longe, distante, aquém desse caminho, identifiquem-se com Ele, mostrem que vocês têm um Pai, mostrem ao mundo que vocês são amados, mostrem ao mundo que vocês foram perdoados, mostrem ao mundo que há uma graça sobre vocês, que há uma herança sobre vocês. Não quero viver longe e distante disso. O apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, também diz: sejam santos, assim como Ele é santo. Sejam santos assim como Ele é santo. E como nós precisamos a cada dia redescobrir a nossa identidade em Deus, por Cristo Jesus, entender que Ele nos chama para sermos como Ele é. E se você tem dúvida e dificuldade de seguir essa orientação, ou essa ordem da palavra de Deus, sejam imitadores de Deus como filhos amados, se há uma dificuldade de a gente pensar assim: meu Deus, é muita impetulância querer ser Deus, mas querer ser como Deus, quem somos nós? Meus irmãos, é só lembrar do Filho, é só lembrar do primogênito, é só lembrar daquele que veio revelar o amor do Pai, é só lembrar daquele que nos deu identidade, Cristo, é só lembrar daquele que nos trouxe à presença do Pai, nos aproximou do Pai, é só lembrar daquele que verdadeiramente nos deu nova vida e essa identidade de filhos. E é só lembrar que dentro de nós há um Espírito clamando: eu estou aqui para ensiná-los, eu estou aqui para orientá-los, eu estou aqui para guiá-los, eu estou aqui para mostrá-los e revelar tudo o que vocês precisam para viver essa identidade. Oh, meus irmãos, quantas pessoas ainda estão vivendo em frustração, porque não descobriram que são amadas, porque não descobriram que são perdoadas, porque não descobriram ainda que Jesus Cristo lhes deu uma identidade. Eu quero te convidar a ficar em pé. O que se espera dos filhos de Deus? Que eles se pareçam com o Pai,
que sigam o exemplo do Filho, que atendam ao clamor do Espírito no seu coração, mas que também amem os demais filhos de Deus. Nós não somos exclusivos, nós fazemos parte de uma família, nós fomos convidados para amar uns aos outros, fomos resgatados da morte para a vida, fomos perdoados, fomos justificados para viver em amor, para emanar, exalar, transbordar, para compartilhar desse amor. Eu gosto muito da imagem da mesa, e já falei isso aqui algumas vezes, mas imagine se você sentado à mesa com o Pai, sentado à mesa com o Filho, e ali você não tem reservas, ali não tem limitações para você, ali não tem interrupções desse amor, dessa graça que está com você. Você pode ter comunhão e relacionamento com Deus, e que o Senhor Jesus mova o nosso coração para essa verdade, para essa identidade, nos chamando sempre a viver na presença do Pai. Quero orar com você, depois nós vamos cantar uma canção aqui. Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua Palavra. A Tua Palavra, Senhor, nos orienta, Senhor, de uma forma sempre a abrir o nosso coração, Senhor, e a nos debruçarmos diante de Ti, em obediência, em entrega, em arrependimento muitas vezes, Senhor, porque nós precisamos recalcular a rota, estamos no caminho errado, muitas vezes sem compreender a Tua vontade, Senhor, e a nossa identidade no Senhor. Pai, nessa noite nós Te pedimos, Senhor, nos ajuda, ó Espírito Santo que habita dentro de nós, grita mesmo, Senhor, no nosso coração, não nos deixe esquecer quem somos, não nos deixe esquecer o que o Senhor fez por nós, mas nos dê a capacidade, Senhor, o Senhor já nos deu o direito de sermos filhos, pela fé em Cristo, mas nos dê a capacidade, Senhor, de ouvir o clamor do Espírito, de atender a essa chama que grita dentro de nós. Se renda, meu filho, se renda, minha filha, deixe que o meu amor te envolva, e viva cada dia mais nesse amor. Ah, Senhor, nos perdoe, porque muitas vezes nós deixamos de viver como somos, nós deixamos, ó Deus amado, de Te amar, deixamos, Senhor, de amar os nossos irmãos, porque achamos, Deus, que não somos amados, porque nos frustramos, Senhor, porque colocamos expectativas no outro, expectativa nas coisas, e nos esquecemos que um amor já foi transbordado, já foi derramado, já nos inundou, há um Espírito dentro de nós. Oh Pai, eu sei que talvez hoje o Senhor chama filhos e filhas aqui a tomarem uma posição, a se posicionarem diante de Ti e a viverem como tal. Pai, nos ajuda, Senhor, assumimos essa identidade no nome de Jesus. Oh Pai, que possamos superar toda dor, superar toda tristeza, superar toda dificuldade, sabendo que somos amados, fomos perdoados, temos uma identidade, Senhor. Nada nesse mundo nos rouba isso, nada nesse mundo nos tira disso, e há uma esperança eterna, há uma esperança perene, há uma esperança maravilhosa, Senhor, que nos aguarda a estarmos contigo. O Senhor nos prepara hoje, Senhor, para caminhar contigo até que estejamos com o Senhor. Oh Pai, nos ajuda no nome de Jesus, para o louvor da sua glória. Amém, amém. Você pode aplaudir a Cristo em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu me prostro aos seus pés, eu me rendo a quem Tu és, me aproximo
Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Eu me prostro aos teus pés, eu me rendo a quem tu és, me aproximo em temor, atraídos por teu amor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. 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 Que era e há de vir. Que era e há de vir. Que era e há de vir. Glorioso, glorioso. Que era e há de vir. Que era e há de vir. Que era e
exaltamos, Pai. Glórias ao teu nome. Te adoramos, Senhor, porque o Senhor nos deu o direito de sermos teus filhos. Como é bom pertencer a ti. O Espírito de Deus clama em nós: ah, papai, ah, papai, paizinho. Sim, essa é a herança dos filhos do Senhor, de desfrutar todos os dias da presença do Pai. Presença essa que nos traz segurança. Sinta a segurança da presença do Senhor. A presença do Senhor nos traz a certeza que em Cristo somos amados, somos aceitos. Por isso há uma certeza, há uma segurança em nós, pelo fato de sermos amados, pelo fato de sermos aceitos, por sermos filhos. Senhor, nós te louvamos e queremos viver como filhos, sedentos, apaixonados por ti, submissos à tua palavra, submissos à tua vontade. Sim, filhos sedentos e submissos à tua palavra, filhos sedentos e famintos por mais da tua presença, Pai. O Senhor nos conduziu e nos formou uma família. Nós te agradecemos porque essa identidade do povo de Deus, os filhos de Deus, filhos de Deus, filhas do Senhor. Viva como um filho amado, viva como uma filha amada do Senhor. Sim, que esta verdade possa mover nosso coração todos os dias. Quero orar com você também nessa noite. Sei que estamos num tempo em que muitos vão de viagem, receberão familiares. Quero clamar e orar para que o Senhor venha escoltar sua vida pelos poderosos anjos dele. Senhor, nós clamamos a ti, que envia os teus anjos para escoltar aqueles que estarão em viagem nessa semana, aqueles que virão, seja seus familiares, amigos. Nós oramos, venha escoltar pelos teus anjos. A palavra diz que o Senhor dará ordem aos teus anjos para guardar aqueles que o temem. Nós oramos, Senhor, frustra os planos do maligno. Declaramos que nada daquilo que o Senhor tem planejado há de se concretizar sobre a tua vida. Nenhum mal prosperará sobre a tua casa, praga alguma chegará sobre a tua família. Nós declaramos, ó Pai, que a nossa vida está sob o sangue de Jesus, sob a proteção do alto. Pai, nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós queremos agora apresentar diante do Senhor todos os nossos planos, nossas expectativas. Há muitos que esperaram durante o ano todo para este fim, a fim de ter um tempo de família, um tempo de viagem. Ó Deus, seja na direção, seja na condução. Nós oramos, declaramos: se Deus quiser, faremos isso como aquilo. Se Deus quiser, iremos. Se Deus quiser, descanse o coração nessa palavra, queridos. Se Deus quiser, descanse na vontade do Senhor. Ainda que as suas expectativas não sejam respondidas, ainda aquilo que você tem como algo para desfrutar não seja respondido, mas descanse na palavra do teu coração. Se Deus quiser, que o Senhor provê recursos sobre ti, que o Senhor abre portas sobre a tua vida, e que portas não sejam do Senhor, sejam fechadas no nome de Jesus. Que em todo tempo, em todo lugar, nosso coração seja movido pelo Espírito Santo. Não venhamos esquecer nossa identidade que temos em Cristo. Sim, independente de onde você estiver, ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Não esfrie a sua fé. Nós clamamos, ó Pai, despede-nos em segurança para os nossos lares, pois Tu bem sabes tudo que nos reserva no decorrer dessa semana. Apresentamos diante do Senhor, ó Deus, e declaramos que em todo o tempo seja santificado o Seu nome em nossas vidas. Seja glorificado o Teu nome hoje para todos sempre. No nome que está acima de todo nome que nós oramos, no nome de Jesus. Amém, amém. Glórias a Deus.
Deus. Vamos na paz de Cristo. Que o Senhor abençoe teu coração. Vamos juntos para uma semana abençoada, louvando ao Senhor. Não se esqueça que você é filho, filha amado do Senhor. Deus abençoe, queridos.